Em março de 2023, algo extraordinário aconteceu nas montanhas de Shush, no sudoeste do Irã. Uma equipe de arqueólogos iranianos, trabalhando em parceria com especialistas franceses, estava escavando as ruínas do antigo palácio de Suzan quando fizeram uma descoberta que mudaria completamente nossa compreensão sobre o profeta Daniel. O que eles encontraram estava enterrado há mais de 2.500 anos. E o governo do Irã tentou silenciar a notícia por quase 6 meses. Mas a verdade sempre vem à tona. Estamos falando do palácio onde Daniel serviu como um dos 3 presidentes sob o reinado de Dario o Medo. O mesmo palácio onde ele foi conspirado pelos sátrapas invejosos. O mesmo local onde ele teve a visão do carneiro e do bode, que representavam os impérios da Média, Pérsia e Grécia. E agora, arqueólogos desenterraram evidências físicas que comprovam não apenas a existência histórica de Daniel, mas também revelam detalhes perturbadores sobre profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Deixa eu te levar de volta ao ano 539 a.C. A Babilônia acaba de cair nas mãos de Ciro, o persa. Daniel, já com mais de 80 anos, é mantido em sua posição de autoridade por causa de sua sabedoria incomparável. Ele é transferido para Suzã, que se tornaria a capital administrativa do Império Persa. É nesse palácio que Daniel recebe algumas das visões mais importantes sobre o tempo do fim. Estamos falando de Daniel capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Agora vem a parte chocante. A equipe de arqueólogos estava escavando uma câmara que havia sido selada durante um terremoto no século V a.C. Quando abriram essa câmara, encontraram algo que não deveria estar ali. Era uma coleção de tabletes cuneiformes, perfeitamente preservados, contendo registros administrativos do palácio. Entre esses tabletes, havia referências diretas a um oficial judeu de alto escalão chamado Daniel, também conhecido pelo nome babilônico Beltesazar. Mas não para por aí. Um dos tabletes contém algo absolutamente extraordinário. É um registro de uma reunião administrativa, onde Daniel faz uma declaração profética sobre o futuro da Pérsia. Ele menciona especificamente que haveria um conflito futuro entre a Pérsia e uma nação que viria do oeste, e que esse conflito envolveria a terra de Israel. Espera um pouco, a Pérsia é o Irã moderno, e Daniel estava prevendo um conflito entre o Irã e uma nação ocidental envolvendo Israel? Vamos conectar os pontos. Em Daniel capítulo 10, o profeta tem um encontro com um ser angelical que lhe revela algo perturbador. O anjo diz que teve que lutar contra o príncipe do reino da Pérsia por 21 dias antes de conseguir chegar até Daniel. Esse não é um príncipe humano. Estamos falando de um principado, uma força espiritual territorial que governa sobre aquela região. E o anjo deixa claro que, depois de fortalecer Daniel, teria que voltar para continuar lutando contra o príncipe da Pérsia. Aqui está o que poucos percebem. Esse principado não foi destruído. Ele continua ativo. E quando olhamos para o Irã moderno, para a República Islâmica do Irã, vemos uma nação que está consistentemente alinhada contra Israel, que financia grupos terroristas como Hezbollah e Hamas, que busca desenvolver armas nucleares e que declara abertamente seu objetivo de eliminar Israel do mapa. Isso não é política. Isso é profecia em movimento. O tablete descoberto em Shush faz referência a algo ainda mais específico. Daniel menciona que esse conflito futuro envolveria fogo caindo do céu. No contexto da época, essa linguagem só poderia ser entendida como uma intervenção divina. Mas quando lemos essa descrição hoje, depois de conhecermos mísseis balísticos, drones e armas modernas, a linguagem ganha uma dimensão completamente nova. Em janeiro de 2024, apenas 10 meses após essa descoberta, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra Israel em retaliação a um ataque israelense em Damasco. Israel interceptou 99% desses projéteis usando o seu sistema de defesa Iron Dome e Arrow. Literalmente, fogo caindo do céu sendo interceptado por fogo caindo do céu. A profecia de Daniel não estava falando em linguagem simbólica. Ele estava descrevendo exatamente o que vemos acontecer hoje. Mas tem mais. A escavação também revelou evidências de que Daniel tinha conhecimento astronômico avançado. Entre os tabletes,
Há cálculos complexos relacionados a ciclos lunares e solares. Isso faz todo sentido quando lembramos que Daniel foi treinado na sabedoria dos caldeus, que eram astrônomos excepcionais. E esses cálculos astronômicos estão diretamente ligados às suas profecias das 70 semanas em Daniel capítulo 9. Aqui está o que realmente me deixa sem dormir. Se Daniel tinha acesso a esse nível de precisão astronômica e profética, e se seus cálculos sobre o Messias se cumpriram com exatidão absoluta na primeira vinda de Cristo, então suas profecias sobre o tempo do fim merecem a mesma seriedade. Estamos falando de um homem que previu a sucessão de impérios mundiais com séculos de antecedência. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Tudo se cumpriu exatamente como ele disse. E agora, aqui estamos nós, vendo o Irã, a antiga Pérsia, fazendo exatamente o que Daniel previu que faria nos últimos dias. O capítulo 8 de Daniel fala sobre um carneiro com 2 chifres, representando a Média e a Pérsia, que se tornaria grande, mas então um bode vindo do ocidente, representando a Grécia, o derrotaria. Historicamente isso se cumpriu com Alexandre o Grande, mas muitos estudiosos acreditam que há um cumprimento duplo dessa profecia, um padrão que vemos repetidamente nas Escrituras. O Irã moderno está se expandindo por todo o Oriente Médio. Eles têm presença militar na Síria, controlam o Hezbollah no Líbano, apoiam os Houthis no Iêmen, financiam milícias no Iraque. Eles estão reconstruindo o antigo Império Persa, não em território, mas em influência. E tudo isso está apontando para um confronto inevitável que as Escrituras já previram. O que me assusta é a precisão. Daniel viveu naquele palácio. Ele caminhou por aqueles corredores. Ele teve visões naqueles mesmos cômodos que agora estão sendo escavados. E os registros encontrados lá confirmam que ele não era apenas um profeta espiritual, mas também um administrador de altíssimo nível que tinha acesso a informações estratégicas do império. Ele sabia o que estava falando quando profetizou sobre o futuro da Pérsia. E tem um detalhe, que o governo iraniano não quer que você saiba. Um dos tabletes contém instruções específicas de Daniel sobre como preservar seus escritos para gerações futuras. Ele sabia que suas profecias seriam relevantes para um tempo muito distante de sua época. Ele estava escrevendo para nós, para esse tempo em que a antiga Pérsia ressurgiria como uma potência regional determinada a destruir Israel. Quando você junta tudo isso, quando você vê os tabletes físicos, quando você lê as referências históricas, quando você compara com o que está acontecendo hoje nas manchetes, fica impossível negar. Não estamos apenas estudando história antiga. Estamos vendo profecias se desdobrar em tempo real. O palácio de Daniel está revelando seus segredos exatamente no momento em que o Irã está cumprindo o papel profético que Daniel previu há mais de 2.500 anos. A pergunta que fica é: se Daniel estava certo sobre tudo até agora, se cada detalhe se cumpriu com precisão cirúrgica, então o que mais ele previu que ainda está por vir? E será que estamos prestando atenção?